Cedo a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Senhores e senhoras senadoras, senhor presidente, é importante primeiro que se esclareça aqui ao plenário quando Vossa Excelência diz de um acordo tácito entre eu e um senador do PT. Procurei saber. Me disseram que, por ter eu declarado o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que aprendi desde cedo que decisão judicial não se discute, cumpra-se. Se outros parlamentares também colocaram nesta mesma linha, não parte aí nenhum acordo tácito entre A e B. Isso é uma posição de princípio, senhor Foi presidente. Força de expressão, convergência de argumentos, talvez tenha sido melhor. Muito bem, senhor. Aceito, então, esse reparo que Vossa Excelência faz. Vai à Comissão de Infraestrutura. O próximo orador inscrito, o senador Magno, é o senador Ronaldo Caiado. Vossa Excelência pede a palavra. Só para fazer um registro, senhor presidente, aliás, 3. Com a aquiescência do senador Ronaldo Caiado, que se dirige à tribuna. E como ele vai lentamente diminuindo o passo para eu demorar mais, pela amizade que ele tem a mim, eu começo a falar. Senhor presidente, eu quero fazer um registro. Eu li hoje pela manhã uma carta da apresentadora Leda Nagli, que é um patrimônio da televisão brasileira, falando da sua demissão da TV Brasil. Eu faço o registro porque Leda Nagli, além de ser uma amiga e um patrimônio da televisão, uma mulher muito plural e sem preconceito. Por exemplo, eu sofro preconceito porque sou de confissão evangélica. De repente porque sou negro também e porque não passei pela faculdade. Mas muito mais porque sou de confissão evangélica, olha, numa nação eminentemente e majoritariamente cristã. E os temas que dizem que são afeitos à família, tipo aborto, legalização de drogas, que, aliás, hoje eu estou entrando no Supremo, evocando que o ministro Barroso, colocando sob suspeição, porque ontem ele não votou, dizendo que não votou porque ele se colocou sob suspeição, porque ele já tinha advogado para o senador Randolph, do Rede. Ele também advogou para a Marcha da Maconha. O escritório dele também advogou para as ONGs abortistas. Então ele não pode, como ministro, tomar posição sobre esses dois temas que lá estão. Aliás, para a legalização da maconha, ele já deu o voto dele de uma forma debochadíssima, né? O ministro Barroso. Então, como ontem ele verbalizou isso, que não podia votar porque estava em suspeição, porque já havia advogado para o senador Randolph, do Rede, então ele está sob suspeição sobre essas matérias, porque foi o escritório dele que advogou para a Marcha da Maconha e advogou também para as ONGs abortistas do Brasil. Mas eu registro, senhor presidente, falando sobre a Leda Nagli, que no programa dela eu já fui tantas vezes discutir esses assuntos, diferente de outros apresentadores de outros programas, que só levam quem pensa e é como eles na discussão desses assuntos que eu acabei de falar. De maneira que acho que a TV Brasil tinha que rever isso, porque a Leda Nagli é um patrimônio da televisão brasileira. Uma mulher culta, competente, que conduz bem um programa há 21 anos e que, nesse momento, penso que nós precisamos muito mais de gente plural do que gente radical num momento radicalizado desse como nós estamos vivendo. Faço referência e encerro dizendo que é verdade que o doutor Moro, num evento público, como disse Vossa Excelência, não precisa pedir autorização a ninguém para conversar com ninguém. Num evento quando as câmeras estão voltadas para o palco, as emissoras de televisão, os jornalistas, ele pode conversar com quem ele quiser. Até porque conversar com quem quisermos, e ontem eu fiz uma repreensão a um líder religioso na rede social, porque publicou aquela foto idiota com aquele besterol que eles escreveram lá, porque o doutor Moro está conversando com Aécio, ou ele não pode conversar com ninguém. Ele pode conversar até com o Lula. Se ele quiser como juiz, ele pode na cadeia até conversar com o Palocci. Ele pode conversar com quem ele quiser, que ninguém pode lhe tirar esse direito. E a vida que ele tem vivido e como tem se postado, penso que isso é até um deboche, um desrespeito, e a colocação foi absolutamente bem feita e digna de parabéns. Conceda a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Senhores e senhoras senadoras,
Senhor presidente, é importante primeiro que se esclareça aqui ao plenário quando Vossa Excelência diz de um acordo tácito entre eu e um senador do PT. Procurei saber, me disseram que por ter eu declarado o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, que aprendi desde cedo, que decisão judicial não se discute, cumpra-se. Se outros parlamentares também colocaram nesta mesma linha, não parte aí nenhum acordo tácito entre A e B. Isso é uma posição de princípios. Foi força de expressão, convergência de argumentos, talvez tenha sido melhor. Muito bem, senhor. Aceito, então, esse reparo que Vossa Excelência faz. Segundo lugar, senhor presidente, discutir um assunto e um projeto de altíssima relevância, o projeto da securitização. Este projeto eu quero saudar o senador Paulo Bauer, que conseguiu construir e melhorar em muito o projeto. Mas o que eu quero neste momento aqui, chamar e pedir a atenção de todos os colegas, é que este projeto da securitização, ele significa o quê? Todos os governadores e prefeitos poderão repassar todo aquele passivo que eles têm, das renegociações que foram feitas, dos parcelamentos que foram feitos, dos incentivos que foram dados, e aí ele antecipa tudo isso para receber, neste momento, oferecendo um deságio, um desconto altíssimo para poder fazer caixa nesta hora. Eu entendo, senhor presidente, que esta matéria ela deva ser restrita ao exercício do mandato. Realmente eu não consegui entender a linha de raciocínio ao derrubarem a emenda que apresentei para que essas renegociações ou que a securitização ela se desse restrita ao período do mandato. Eu não estou criando nenhuma legislação. Já existe aqui, no Senado Federal, uma resolução que diz que os royalties, ele só pode ser antecipado em mandatos outros que não daquele que está no exercício, se for para pagar fundos de previdência ou amortização da dívida com a União. Então já existe um fato específico, claro, em relação a esse ponto. Agora, o que nós estamos criando é uma situação que os próximos governadores estarão totalmente inviabilizados. Ah, senador Caiado, royalty é um crédito futuro. Parcelamento já foi do passado. Calma, calma. O parcelamento que foi dado da dívida no passado, ela foi distribuída para o futuro. Ora, se o próximo governador não tem acesso a este crédito, como é que ele vai poder governar? Como é que ele vai arcar com toda a dívida da Previdência, empréstimos com a União, sem ele ter sequer condições amanhã de investir ou de arcar com as despesas que são despesas correntes para dar condições mínimas à governabilidade? Quando o nobre relator colocou no projeto de que 70% então iriam para a Previdência ou também para arcar com dívidas com a União e 30% para investimento, ainda daria um mínimo de sobrevivência aos próximos governadores. Em princípio, eu acho que nós estamos inovando de uma maneira extremamente danosa, porque se a antecipação de receita resolvesse,
o Rio de Janeiro não estaria na situação que se encontra. O Rio de Janeiro antecipou todas as receitas de royalties e está vivendo o caos econômico. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, é desenhando a inviabilidade, a ingovernabilidade para próximos mandatos. Ou seja, é um mecanismo tampão. Eu quero, nesta hora, tentar achar uma maneira de dar condições para que governadores que não tiveram compromisso também com a boa gestão, com a lei de responsabilidade fiscal, que tomaram atitudes muito mais visando suas eleições ou suas reeleições, e agora querem simplesmente dizer, a partir de agora eu antecipo o que eu tenho de uma dívida que ela é, mas que ela é posterior, mas que ela foi exatamente parcelada para o futuro. Esse é o ponto que acredito. Em primeiro lugar, eu apresentei a emenda, eu quero pedir destaque à emenda. Agora, o relator recuar de 70% para pagamento de fundo de previdência e de dívida com a União e para 50% e dar 50% para investimento nos estados, nesta hora, eu acho que isso realmente não é adequado no momento que nós estamos pedindo aí, cada vez mais, que a sociedade brasileira arque com a parcela da discussão da Previdência e, no entanto, os governadores querem ter esse dinheiro antecipado e dizer o seguinte, olha, eu agora vou fazer as minhas obras politiqueiras no Estado para poder tirar os prefeitos da oposição e trazer todos eles para a base do governo e preparar o meu sucessor. Este é o jogo que está sendo jogado. É lógico que entendo até as alianças que existam entre os governadores. Agora, acho que nós temos que pensar na realidade da situação dos fundos de previdência hoje nos estados, da dívida com a União. Infelizmente, eu não posso ceder a parte porque o presidente não me concede. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, pedir a atenção de vocês, porque se nós fizermos isso, esse dinheiro do investimento, ele será exatamente utilizado para tentar captar apoio de prefeitos que estão também asfixiados neste momento. Como tal, senhor presidente, eu estaria disposto a abrir mão da emenda que apresentei, desde que o relator mantivesse 70% para o pagamento da dívida de fundos de pensão e também com a União e 30% para investimento. Do contrário, eu mantenho e vou solicitar votação, destaque da emenda apresentada para que seja restrito ao período do seu mandato. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Eu peço desculpas ao senador Otto, mas é que, viu, senador Otto? Senador Otto Alencar, porque eu tenho, não, sinceramente, não é porque eu tenho uma lista... Era uma coisa só, que atende. Eu tenho uma lista de oradores.